20 gaúchos. Oferecimento. Unisque, soluções para a vida. Arca Consórcios, a chave dos seus sonhos. Ligue 346-4499. CR Mentes, lojas da comunidade. E quem tem confiança tem tudo. Confiança Companhia de Seguros, empresa do grupo GBUX. Prazer, tudo jóia? Então, professor, preparado para começar as aulas aqui em Santa Maria? Preparado e bem faceiro. O senhor sabia que a Universidade de Santa Maria foi a primeira pública do interior do Brasil, né? Não, inclusive a inauguração dessa universidade, ela abriu caminho para muitas outras universidades do interior do Brasil afora. Ah, então o senhor já sabe do trabalho pioneiro de Mariano da Rocha? Já, foi por isso que eu fiz tanta força para vir para cá. É legal a gente saber que o esforço de um único homem é que foi responsável por isso tudo. E pode ter certeza que o senhor não vai sentir falta de casa. Por quê? Porque aqui tem gente de todos os lugares do país. Eu sou Thalita, vim da Paraíba. Meu nome é Rina Garcia e sou peruana. Marina, do Paraná. Marcel, de São Paulo. Larissa, do Panamá, América Central. Eu sou o Atley, vim de Goiás. Meu nome é Andréa, eu sou do Pará. Oscar Vichaira, Argentina. Ele tinha uma grande liderança sobre a cidade e, evidentemente, também sobre a universidade. Ele ampliou e democratizou o processo de educação, levando a educação a quem não podia ir. Foi um visionário da Universidade Pública Brasileira. Mariano da Rocha foi um precursor da Mercosul. Mariano da Rocha nasceu em 1915, em Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul, na antiga casa que já havia recebido outras gerações da família. Oitavo filho de um médico de destaque, o pequeno Mariano da Rocha demonstrou desde cedo ser um aluno exemplar. A vocação do educador já aparecia nos cadernos do pequeno menino. Era um realizador. Fugia muito aquele espírito antigo do professor contemplativo que ficava apenas atrás de uma mesa, num gabinete, esperando que as coisas acontecessem. Mariano da Rocha fazia acontecer. Em 1932, Mariano da Rocha vai para Porto Alegre, onde ingressa na Faculdade de Medicina. O jovem começa a participar de uma agitada vida estudantil. Com a criação da Universidade de Porto Alegre, em 1934, idealiza e é eleito o primeiro presidente da FEUPA, Fundação dos Estudantes Universitários de Porto Alegre, através da qual é construída a primeira Casa do Estudante Universitário do Rio Grande do Sul. Sua experiência como líder estudantil foi importante mais tarde na sua concepção da universidade. O ambiente criado por ele na Universidade Federal de Santa Maria fez dela um dos maiores centros de formação de líderes do país. É em Porto Alegre que Mariano da Rocha conhece Maria Zulmira, que o acompanha ao longo de toda a vida. Fomos apresentados em 33 e desde então José Mariano me contou seus planos. Polivalente, brilhante, confiante em Deus e no próprio esforço, ele era um dínamo potente que movia tudo ao seu redor na direção certa. Esse é o Mariano que irá marcar o século XX na educação. Graduado como o melhor aluno da turma, o jovem médico recebe inúmeras propostas para permanecer na capital. Mas incentivado pelo pai, Mariano da Rocha decide voltar. Eu irei, então, hoje, e naturalmente amanhã eu abro meu consultório em Santa Maria. O senhor pode ficar tranquilo
que haverá outro Mariano da Rocha em Santa Maria para continuar os seus esforços. Em Santa Maria, continua a luta pela manutenção da Faculdade de Farmácia e, sem recursos próprios, funcionava graças à determinação do pai e do tio. A faculdade não vai desaparecer. Se possível, vai aparecer uma universidade com base nessa faculdade de farmácia. Eu fiquei pensando, com a maior simplicidade, eu vou realizar esse sonho. E daqui, quem sabe, pode surgir até a universidade em Santa Maria. Meu pai sempre se preocupou com o colonialismo educacional do país. Em 1945, existiam apenas 5 universidades em todo o Brasil, todas em capitais. Hoje, a maior parte das universidades está no interior. Desta forma, ele coesionava uma grande parte da cidade em torno dele, que lhe dava força e autoridade política para reivindicar e implantar a Universidade Federal de Santa Maria. Para vocês verem como é importante a gente batalhar por aquilo que acredita, viu? E o objetivo do Mariano da Rocha sempre foi lutar para se ter uma universidade no interior do Brasil. Mas para alcançar esse objetivo, ele precisou lutar e muito. E essa história continua. O ensino público foi prioridade na vida de Mariano da Rocha. Desde suas palestras nas principais rádios do Rio Grande do Sul, como estudante, até a criação de bolsas de estudo para os carentes. Um exemplo seguido em todo o Brasil. Só pode avaliar os benefícios da universidade pública como esta uma pessoa que tem origem humilde como eu. José Mariano da Rocha Filho vai ficar gravado na memória e no coração de muita gente. A ideia de implantar o ensino superior no interior do Brasil se fortalece a cada dia. A luta de Mariano da Rocha pela educação continua. Ele trilhou o caminho inverso da cultura no país. O meu pai foi como um farol que daqui, do interior do Rio Grande, através dos seus raios, acendeu chamas de educação por todo o interior do Brasil. A primeira providência de Mariano da Rocha como diretor da Faculdade de Farmácia foi a proposta de incorporar as faculdades de Direito e Odontologia de Pelotas e de Farmácia de Santa Maria à então Universidade de Porto Alegre. Com isso, Mariano da Rocha pretendia conseguir recursos para a manutenção das faculdades e remunerar os professores, que até então trabalhavam de graça. Mas a batalha seria difícil. Era preciso alterar a Constituição Estadual e vencer a oposição da Universidade de Porto Alegre. Aí teve a defesa da universidade lá em Porto Alegre, porque a incorporação não foi fácil. Nós tivemos o reitor Armando Câmara que se opôs e ele achava absolutamente uma ideia louca. Em 1948, o governador Walter Jobim aprova o projeto de lei que efetiva a incorporação das faculdades do interior à Universidade de Porto Alegre. Nasce a Universidade do Rio Grande do Sul. Sob protesto, o reitor Armando Câmara renunciou junto com toda a direção da universidade. Um episódio singular na história da educação do país. Esse é um movimento que marcou época no Rio Grande do Sul e no Brasil. Na realidade, foi o movimento que desencadeou a chamada interiorização do ensino superior brasileiro. Ainda em 1948, Mariano da Rocha cria a Associação Santamariense Pró Ensino Superior, que permite o surgimento de novas faculdades. A comunidade envolve-se com o projeto, porque entende que todo o seu trabalho é em benefício da educação. A Universidade do Rio Grande do Sul e as faculdades do interior são federalizadas em 1950. Santa Maria se destaca como um importante centro de ensino superior no estado. A Universidade de Santa Maria torna-se uma realidade. Em 1952, Mariano da Rocha lança a pedra fundamental da Universidade de Santa Maria. Mariano da Rocha queria uma universidade moderna. Visita, então,
universidades da América e Europa em busca de um planejamento para a Universidade de Santa Maria. Suas viagens ao exterior tiveram sempre êxito. Culto, poliglota, sabendo convencer a entidades como a FAO, ONU, OEA de seus planos, ele trouxe para a sua universidade importantes convênios. As visitas às universidades da América e Europa inspiram a realização e a publicação do livro A Nova Universidade, que reúne as ideias de Mariano da Rocha sobre o ensino superior. Apresenta sua formação humanista, a forte relação com a comunidade e a delimitação das áreas geoeducacionais. Como eu digo no livro que escrevi sobre o seu planejamento, que é a Nova Universidade, a universidade, naturalmente, foi uma universidade construída não para hoje, não para este ano, não para esse século, mas ela foi planejada e a sua construção iniciada para servir a juventude do Rio Grande, do Brasil e do mundo para sempre. Mariano da Rocha utiliza pela primeira vez a televisão em circuito fechado no ensino de cirurgia na América do Sul. Além disso, adquire através de campanha comunitária o primeiro microscópio eletrônico de uma universidade latino-americana. A sua crença no futuro, a sua teimosia em poder implantar um projeto no interior do estado do Rio Grande do Sul mostrou o significado e a compreensão que ele teve e que todos nós devemos ter do papel que tem uma universidade pública. Em 1957, o projeto de criação da Universidade de Santa Maria é apresentado ao amigo e então presidente da República, Juscelino Kubitschek. Em 14 de dezembro de 1960, Juscelino sanciona a lei que permite a criação da Universidade de Santa Maria. Era a recompensa de Mariano da Rocha por uma vida inteira dedicada à educação. Alguns me julgavam justamente um visionário. Muitos julgavam um vaidoso. Tinha outros que iam adiante e me chamavam de louco. Pelo que vocês estão me contando, o Mariano da Rocha sabia aproveitar muito bem as oportunidades. A verdade é que ele sempre colocou a educação em primeiro lugar. E é por isso que ele entrou para a história. As cidades do interior se desenvolveram muito com a chegada da universidade. As obras da Universidade de Santa Maria iniciam em 1960, em uma área que Mariano da Rocha conseguiu através de doação, situada a 12 quilômetros do centro da cidade. A construção do campus universitário segue um planejamento minucioso. É a primeira universidade federal do interior do país. O Dr. Mariano foi o primeiro momento da interiorização da educação no país. A educação era, digamos, um privilégio dos centros das capitais, o que determinava a exclusão de muita gente. O Dr. Mariano brigou pela interiorização. Teve objeções em relação a esta interiorização, mas foi a grande característica dele. Um grande inventor. Não só interiorizou em Santa Maria, como criou campos avançados, modelos completamente desconhecidos à época. Em 1963, começam os cortes das verbas para as universidades públicas. Mariano da Rocha protesta contra esta decisão e funda o Fórum de Reitores das Universidades Brasileiras. Ele apresenta as reivindicações dos reitores das universidades do Brasil ao presidente João Goulart. Os governos passam e Mariano da Rocha segue fiel ao seu projeto. O trabalho frente à Universidade Federal de Santa Maria é reconhecido internacionalmente. O presidente Costa e Silva, anos depois, quando assumiu a presidência, me convidou para ministro da Educação. E eu digo, olha, eu tenho muito a fazer ainda em Santa Maria. Mas eu pensei o seguinte, como ministro, eu vou ter uma passagem rápida e a obra vai carecer de apoio. Assim, eu vou fazer o ministro. Mariano da Rocha indica o amigo Tarso Dutra, que assume o Ministério da Educação. Abrem-se as portas. Mais conquistas para as universidades brasileiras. Mariano da Rocha precisa equipar a universidade. Cresce a cada dia.
Descobre então que os países do leste europeu têm uma grande dívida com o Brasil. Era a informação que faltava para dar um dos passos mais criativos da história do ensino superior do país. O Brasil tinha uma fortuna nos países, especialmente atrás da cortina de ferro. Era café que nós fornecíamos e eles não tinham o que nos dar. Então, eles ofereceram o seguinte: levem equipamentos. E eu fui ao Tarso e disse: você nomeia uma comissão para ver se é verdade ou não é? A comissão foi à Europa e entrou em contato e verificaram que a minha informação era efetivamente aquela, estava certa. Aí então, meu filho, não equipei a Universidade de Santa Maria só, eu equipei o Brasil inteiro, inclusive as universidades católicas. O trabalho educacional do José Mariano ultrapassou as fronteiras do Brasil e ele passou a planejar a Universidade das Américas. Apresentou seu projeto à ONU e trouxe para Santa Maria a Faculdade Interamericana de Educação. Seu plano era unir as Américas através da educação. O projeto de multiversidade, idealizado por Mariano da Rocha, torna possível que uma mesma universidade tenha várias sedes. Com isso, são criadas extensões da Universidade Federal de Santa Maria em 14 municípios. Santa Maria também exporta seu modelo para instituições em todo o país. Em 1969, Mariano da Rocha cria em Roraima o primeiro campus avançado de uma universidade brasileira na Amazônia. É o início da atual Universidade de Roraima. A personalidade do Dr. José Mariano da Rocha Filho permanece entre nós e permanecerá seguramente no futuro. A universidade mantém o seu espírito de dinamismo, o seu caráter empreendedor e assegura um futuro brilhante para toda a região. Foi precursor del Mercosur cuando él, al crear la Universidad Federal de Santa María, unió ya a la Argentina y Brasil en ideales comunes de confraternización y de comunidad de ideas. Alguns homens sonham pequenos sonhos para si mesmos. Alguns sonham grandes sonhos para todos os outros homens. Mariano da Rocha, ou Marianinho, como costumava ser chamado, sonhou uma universidade inteira que atendesse não aos mais favorecidos, mas aos cidadãos mais humildes, homens e mulheres que, junto com ele, ajudaram a construir a Universidade Federal de Santa Maria. Eu estava certo de que só há um caminho para a humanidade progredir, e se esse é o caminho da educação, e não há outro. O Mariano da Rocha foi um homem que viveu à frente do seu tempo. Ele era mais do que um visionário, sabe por quê? Porque o visionário é um homem que vive distante do presente. Ele fica, assim, perdido em elucubrações de futuro. Verdade. O professor Mariano da Rocha imaginava o futuro só como condição de transformar o presente, de melhorar a vida da comunidade através da educação. Sabe uma coisa curiosa? Eu estava chegando de ônibus aqui em Santa Maria e eu estava lendo esse livro aqui dele. E tinha uma passagem aqui que eu acho que resume bem a visão de mundo dele. Olha só. É tão necessário cultivar a esperança como conservar a fé. Essas virtudes se entrelaçam como o ar e o perfume. Se completam como o corpo e alma, como a matéria e o espírito do homem. Só combate pela defesa de um ideal o homem que tem esperança. Esperança nos destinos sagrados de sua gleba e esperança que a semente que o plantou hoje nascerá amanhã, transformando-se em farta messe e frutificará depois, como um trigal, em ouro que alimenta.
20 gaúchos. Oferecimento. Unisque, soluções para a vida. Arca Consórcios, a chave dos seus sonhos. Ligue 346-4499. CR Mentes, lojas da comunidade. E quem tem confiança tem tudo. Confiança Companhia de Seguros, empresa do grupo GBUX.